Bem-vindos a mais um Claramente. Eu hoje quero trazer para você algumas informações sobre insegurança emocional. Todos podemos sentir às vezes algum nível de insegurança, isso é normal. O que precisa de intervenção e cuidado é quando a sensação de insegurança começa a predominar na sua vida e em seus relacionamentos, na família, no trabalho, na vida social em geral. Mas o que é insegurança emocional? Ela é um sentimento de inadequação, como se você não fosse bom ou capaz o suficiente para realizar uma tarefa. É um sentimento de incerteza. A insegurança produz ansiedade. Veja na pandemia, da Covid-19. O pior era a insegurança sobre ser ou não ser infectado. A insegurança produz angústia e medo. A insegurança emocional pode aparecer em todas as áreas da vida e surgir de uma variedade de causas. Ela pode ser produzida por um evento traumático na família, na escola, no trabalho, na sua comunidade religiosa, na vizinhança onde você mora, ou pode aparecer por causa de uma doença aguda, complicada que te atinge. A insegurança emocional acontece em pessoas que desde sempre se sentem incapazes, depreciadas, desvalorizadas. Alguns indivíduos são mais melancólicos, irritadiços desde crianças e não aprenderam a superar isso. Com esse perfil mais sofrido de personalidade, eles podem se sentir mais inseguros na vida. Pessoas que sofreram abusos na infância podem crescer e chegar na vida adulta com algum grau de insegurança pessoal. Por exemplo, se uma criança foi muito criticada e atacada verbalmente pelo pai ou pela mãe ou pelos dois, ela pode ter desenvolvido uma sensação interna em sua mente de não ser alguém digno de respeito, de ser querida. Se sente rejeitada e, com isso, insegura. Daí chega na vida adulta com essa sensação de insegurança e possivelmente poderá manter relacionamentos tóxicos nos quais existe um reforço da emoção de insegurança. Algumas dessas pessoas desenvolvem uma timidez dolorida que prejudica às vezes seriamente os estudos e a vida profissional delas. Isso porque, se sentindo tímidas e inseguras, elas deixam de fazer coisas na vida estudantil e profissional que, se fossem feitas, produziria crescimento econômico e de experiência técnica. A insegurança pode levar à timidez e fazer com que a pessoa se isole da vida social. Também pode se manifestar como comportamentos que compensam e mascaram sentimentos de baixa autoestima, como agressão, arrogância e a necessidade de dominar os outros. Muitos homens machões ou mulheres poderosas se sentem, no fundo, inseguros, inseguras e manifestam no exterior o que não existe no interior delas. Existem tipos diferentes de insegurança emocional. Em muitas áreas da vida podemos nos sentir inseguros e em algumas delas a sensação de insegurança pode ser mais frequente. O mais comum tipo de insegurança emocional acontece nos relacionamentos. Crianças podem ter o que chamamos de ansiedade de separação, que é uma forte insegurança que as leva a grudar no pai ou na mãe ou em ambos. Alguns cresceram com a sensação de insegurança no lar e chegam na vida adulta com forte necessidade de se apegarem a alguém. Alguns se agarram ao cônjuge não tanto por causa de um amor maduro, mas por causa da insegurança emocional trazida do passado para a vida matrimonial. Quando uma criança vive num ambiente familiar em que ela não se sente unida aos pais, porque esses pais não estão disponíveis afetivamente para ela, a insegurança emocional se desenvolve e dará origem a transtornos na vida mais tarde, como crise de pânico, depressão, fobias, dependência química, entre outros problemas. A insegurança de relacionamento não precisa começar na infância.
Ela pode surgir sempre que uma experiência na vida adulta prejudique a segurança de alguém em seus relacionamentos mais próximos. Por exemplo, num caso de infidelidade conjugal, o cônjuge traído pode, a partir daí, se sentir inseguro sobre confiar nas pessoas. E não é fácil reconstruir a confiança em casos de traição no casamento. Não é algo que se consegue rapidamente porque depende de vários fatores. Outro tipo de insegurança é a que pode acontecer no trabalho e surge quando você está preocupado com a continuidade do seu emprego ou com a continuação de benefícios associados ao emprego. Essa insegurança profissional pode ser desencadeada pela ansiedade sobre o seu próprio desempenho no trabalho ou ansiedade por fatores além do seu controle, como a economia, as tendências do mercado, conflitos por atitudes abusivas de chefes, inveja de colegas ou perigo de reestruturação ou fracasso da empresa. Uma outra causa comum de insegurança emocional tem a ver com a imagem corporal. Muitas pessoas se sentem inseguras sobre a sua aparência física e questionam se estão à altura de modelos divulgados perversamente na mídia. A beleza física ou estética não quer dizer saúde do corpo. Outro tipo encontrado de insegurança envolve a maneira como uma pessoa se sente percebida por colegas, por amigos e até estranhos. Uma pessoa muito insegura terá mais dificuldades de interação social porque pode ter uma crença na sua mente de que ela não é devidamente aceita, o que pode ser algo só da mente dela e não da realidade. Isso pode chegar num nível em que o indivíduo desenvolve o que nós chamamos de fobia social ou transtorno de ansiedade social, que é um medo exagerado de ser objeto de observação dos outros. Alguns traços de insegurança emocional são mais comuns. Um deles é a postura de defesa ou defensividade. Quando somos atacados por alguém explosivo, nos defendemos. Isso é uma resposta natural à autoproteção e não quer dizer que somos inseguros. A insegurança se manifesta na defensividade quando a pessoa se sente como alguém sem valor, depreciada. Ela não tem respeito por ela mesma. E ela pode ser tão insegura emocionalmente que não é capaz de ouvir os outros e aceitar críticas, mesmo sendo observações construtivas sobre ela. Um tipo de insegurança acontece quando a pessoa desenvolve ou devolve a culpa ou erro que ela tem, para com o indivíduo que fez algum comentário legítimo sobre ela. Por exemplo, num diálogo entre um casal, marido e esposa, um dos dois pode fazer um comentário sobre o comportamento do outro, mostrando como machuca, e este outro pode não respeitar esse desabafo, não valorizar a colocação do outro e atacar o parceiro. Sempre o primeiro passo para a recuperação de algum sofrimento emocional é a pessoa reconhecer que ela tem aquele problema. Isso parece alguma coisa evidente, mas não é não. Tem muita gente com dificuldades emocionais que atrapalham os seus relacionamentos e que negam ter problemas. Então, reconhecer que você tem insegurança emocional é o primeiro passo para vencer isso. Em seguida, precisa de paciência porque esse estado de insegurança provavelmente vem de longa data e não será resolvido em 2 dias, 2 semanas ou 2 meses. Evite cultivar a ideia de que um remédio de farmácia é tudo o que você precisa para curar a sua insegurança emocional. Não é por aí. O caminho é aprender a observar onde surge a insegurança, como ela se manifesta na sua vida e tentar fazer as conexões entre sua sensação de insegurança atual e eventos de sua vida passada. O autoconhecimento é uma chave para vencer a insegurança emocional. Se você se sente inseguro, insegura emocionalmente, comece a pensar
em como você se trata, como se relaciona consigo mesmo, consigo mesma. Você se valoriza sem se exaltar? Você se trata bem? Você se respeita? Se perdoa? Luta para evitar se apegar demais aos outros? Valoriza o que as pessoas te dão em termos de atenção e afeto ou vive numa busca exagerada disso? Não se trate mal, não se deprecie porque você se sente inseguro ou insegura. Se a sua insegurança está prejudicando seriamente a sua vida estudantil e profissional, considere procurar uma ajuda psicológica. Por hoje é isso e até breve, se Deus quiser, espero você aqui. Até breve, doutor César. Obrigada mais uma vez por esse claramente. E agora está na hora do nosso boletim de saúde. Flávia, como é que você está hoje? Oi, Teru, tô bem, feliz de estar aqui com você, viu? Eu também tô feliz e tô animada para esse nosso boletim. Vamos saber as nossas novidades em saúde a partir de agora com a Flávia. É isso mesmo, eu começo trazendo um novo estudo que foi realizado por pesquisadores do Reino Unido que sugere os melhores exercícios para controlar a pressão alta. Segundo a pesquisa, exercícios de treinamento de força, como agachamento na parede e prancha, estão entre as melhores maneiras de reduzir a pressão arterial e ajudar no controle da hipertensão. Uma análise envolvendo aí quase 16 mil pessoas descobriu que todos os exercícios reduziram a pressão alta, mas o agachamento na parede e a prancha levaram a quedas maiores do que exercícios aeróbicos. Esses exercícios de isometria são aqueles que promovem uma contração muscular sem que haja realização de movimentos, ou seja, você fica parado o tempo todo na mesma posição durante a execução do exercício. O exercício faz bem para a saúde do coração e pode reduzir o risco de doenças cardíacas e circulatórias em até 35%. A hipertensão arterial sobrecarrega os vasos sanguíneos, o coração e outros órgãos, aumentando o risco de doenças como ataques cardíacos e derrames. Qualquer pessoa que esteja preocupada com a sua pressão arterial é aconselhada a consultar um médico e perguntar sobre o tipo de exercício mais adequado para a sua condição. E uma pesquisa realizada pelo Instituto Ibope revelou que 65% dos brasileiros têm baixa qualidade de sono e isso pode interferir na saúde. Os estudos demonstraram que pessoas que dormem menos de 7 horas por noite têm maior probabilidade de ganhar peso. Por exemplo, o fato de não dormir o suficiente faz com que os níveis de grelina, hormônio que nos faz sentir fome, aumentem e os níveis de leptina, que é o hormônio que nos faz sentir saciados, diminuam. Essas alterações provocam mais fome e, além disso, se você não dorme o suficiente, pode sentir um desejo maior por alimentos cheios de açúcar e gordura, já que eles têm mais calorias para compensar a falta de energia pela falta do sono. A falta de sono está associada a muitas coisas ruins para a saúde, como maior chance de doenças cardíacas, depressão, ganho de peso, inflamação e adoecimento. Embora cada pessoa tenha aí as suas necessidades diferentes, a maioria dos estudos mostra que você deve dormir entre 7 e 9 horas por noite para ter uma boa saúde. E a gente sabe que a alimentação saudável é o ideal para manter a saúde do nosso corpo. Mas os pesquisadores de uma universidade dos Estados Unidos identificaram que comer de forma saudável pode melhorar o humor, aguçar a memória e ajudar o cérebro a funcionar com mais eficiência. Isso porque a saúde mental e a alimentação estão ligadas da mesma forma que o cérebro e o intestino. Os pesquisadores explicam que uma das bases biológicas para entender essa relação tem a ver com o fato de que o cérebro e o intestino se originam das mesmas células embrionárias e permanecem conectados à medida que o ser humano se desenvolve. Elas se comunicam em ambas as direções, enviando mensagens químicas. Entre 90% e 95% da serotonina, o neurotransmissor relacionado com a regulação do apetite e outras funções, é produzida no intestino. E se a alimentação não for saudável, o intestino pode ficar inflamado e sofrer as consequências de uma alimentação inadequada. Isso pode influenciar no desenvolvimento da ansiedade, desatenção e doenças como a depressão.
Assim, quando você cuida da sua alimentação e do seu intestino, mais você cuida da sua saúde mental, já que existe uma ligação direta entre a alimentação e o humor. Então, a mensagem que fica é para você investir aí também na sua alimentação para que seja mais saudável e traga benefícios para a sua saúde mental. É isso, Teru. Volto com você. Que maravilha, né? Essa última notícia aqui do nosso boletim. Flávia, vem pra cá porque hoje a receita tá propícia. Vai ter pudim de coco com laranja, que além de promover essa alimentação saudável que você mencionou aí, a gente tem o prazer de ver uma coisa linda e a gente vai comer comida saudável com gosto, porque é gostosa, é bonita e é saudável. É possível tudo isso junto? Claro que é. Fica com a gente até o intervalo, porque a gente em seguida te mostra essa receita. Eba, vamos sim! Até já já!